Olha, com alegria nós chegamos até você com o programa Andando com Cristo, aqui pela TV Grandourados. Hoje o programa está dentro do Mato Grosso do Sul em Foco, transmitido pela TV Com e distribuído pelas operadoras para todo o Brasil. Nós agradecemos a sua companhia, a sua audiência aqui no programa Andando com Cristo, no Mato Grosso do Sul em Foco. Quero convidar você a conhecer o nosso belíssimo estado do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, com as suas belezas encantadoras, com os seus campos produtivos, o agronegócio, o turismo forte da região de Bonito, Pantanal e Bodoquena e toda a região do Mato Grosso do Sul. Fica aí o convite para você e sua família conhecerem esse estado maravilhoso do Mato Grosso do Sul. E aqui eu falo pelo programa Andando com Cristo da Igreja Presbiteriana de Dourados, que chega até você sempre para levar a palavra de Deus, uma palavra de esperança, mesmo em meio a este tempo de tanta pandemia, de tantas mortes, de tantas agonias, mas por outro lado é um tempo de buscarmos em Deus esperança e olharmos para Deus confiando na sua graça e na sua misericórdia. E eu vou falar desse tempo através de um texto das Escrituras Sagradas. Não saia daí, nós vamos dar o nosso intervalo e voltamos já para falarmos sobre o dilúvio, um tempo de juízo e de misericórdia, um tempo de agonia e de esperança. Não saia daí, nós voltamos já. Casa das Flores. Presentes especiais que dizem mais que palavras. Casa das Flores, Rua Rael Bonfacker, 3080, no centro de Dourados. Mais informações, 3421-7627. Na Casa das Flores, o seu presente é uma grande declaração de amor. Hoje eu quero ler para você um texto de Gênesis, capítulo de número 7, aqui no Mato Grosso do Sul em Foco, e falar sobre o dilúvio. O texto diz assim, a partir do versículo 17: Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vagava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de aves como de animais domésticos, animais selváticos, e todos os enxames de criaturas que povoavam a terra, e todo homem. Tudo o que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Assim foram exterminados todos os seres que haviam sobre a face da terra. O homem, o animal, os répteis, as aves dos céus, foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Eu quero chamar a sua atenção para esse texto do dilúvio. Se você pegar a sua Bíblia no capítulo 6 até o capítulo 10 de Gênesis, você vai encontrar este grande capítulo, esta metanarrativa das Escrituras, de um período que Deus trouxe um duro juízo sobre a terra.
E se você ler Gênesis capítulo 6, como está escrito aqui a partir do versículo de número 12, versículo 11, fala que a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, ela estava cheia de violência, e todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. E Deus resolveu dar cabo ao homem sobre a face da terra. Eu quero chamar a sua atenção para isto, porque Deus dirige a terra e a Bíblia diz que Deus vê toda a terra. Mas deixa eu te explicar algumas coisas aqui. Gênesis é o livro das origens. O livro de Gênesis e esta história de Noé, ela está muito ligada ao capítulo 1 de Gênesis, quando Deus cria todas as coisas, e aqui é um recomeço da humanidade, é um tempo de recomeço. O começo é Gênesis 1 e Gênesis 6, 7, 8, 9, 10, é um recomeço da humanidade. Deus resolve dar cabo à terra e recomeçar a humanidade em Noé e a sua família. E isto porque a terra tinha corrompido. Ou seja, você e eu tem que saber que nós vivemos numa terra de Deus. Este mundo é o mundo de Deus. Este universo que nós habitamos é o universo de Deus. Deus é o Criador. Deus governa sobre estas coisas. Nada se movimenta neste mundo fora do governo de Deus, nem sequer um vírus pode circular nesta terra sem que seja autorizado por Deus e debaixo do seu governo, da sua boa e santa mão. Você pode não entender isto, mas é a realidade, porque este mundo é o mundo de Deus. Essa ideia de que esse mundo é o mundo dos homens, é o mundo de quem é mais esperto, de quem é mais sabido, não é verdade. Esse mundo é o mundo de Deus. Você e eu nascemos e morremos neste mundo de Deus. A vida acontece aqui sobre a face da terra, sobre o governo, sobre os cuidados de Deus. Jesus disse que não cai uma folha seca de uma árvore sem que seja do conhecimento de Deus e sem que esteja debaixo do governo de Deus. E o texto aqui diz que Deus viu a terra estava corrompida. Então ele chamou Noé e mandou que Noé fizesse uma arca. E a Bíblia registra sobre Noé algo muito interessante, que diz o capítulo de número 6, que Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Mesmo que a terra estava corrompida, tinha ali um remanescente fiel. Noé era homem justo e íntegro. E a justiça de Noé não era justiça própria, era justiça pela fé em Deus. Ele cria em Deus, ele cria no governo de Deus, ele cria na mão de Deus que dirige todo o universo, todas as coisas. E quando você olha para esse texto, não é Noé o personagem principal dessa história. Deus é o personagem principal da história. Não só da história de Noé, mas também da história dos nossos dias. Nada acontece no mundo sem que esteja debaixo do governo de Deus. No caso aqui do dilúvio, foi um período que Deus trouxe um juízo sobre a terra, porque a terra estava corrompida. O nome de Deus estava sendo esquecido. Quando era lembrado para blasfemar contra ele. Era lembrado para provocar a ira de Deus. E quando nós estudamos as Escrituras, nós vemos que a terra vai se corrompendo, violência, maldade, incredulidade, blasfêmia e todo tipo de abuso com o nome de Deus e com as coisas de Deus e com o mundo que Deus criou, e o próprio homem se incumbe de destruí-lo, com a vida em família, a vida
de harmonia entre o Criador e a criatura, o próprio homem vai se destruindo, vai se autodestruindo, até que chega um momento que a ira de Deus derrama sobre a terra. Foi o caso aqui de Noé. Noé foi um homem que Deus escolheu para, através dele, fazer um recomeço da humanidade, porque a terra estava corrompida. Então Deus manda Noé fazer uma arca, dá a ele as medidas da arca. O que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte: Deus trouxe um juízo sobre a terra e Deus demonstrou a sua misericórdia através de Noé, da sua família, através da arca, para a salvação de Noé com a sua família. Sempre que nós vemos na Bíblia um ato do juízo de Deus, nós vemos com ele um ato da misericórdia de Deus. O juízo e a misericórdia de Deus andam em harmonia. Deus trouxe o juízo sobre a rebeldia daquele povo, mas trouxe salvação para um remanescente fiel na pessoa de Noé e da sua casa. Então, assim sucedeu. E toda a história aqui, Deus é o autor dela. A Bíblia vai dizer aqui no capítulo 7 que Deus manda Noé entrar na arca com a sua família. Noé entra para a arca com a sua família, levando os animais que Deus havia determinado. E quando veio então, Deus veio, fechou a porta daquela arca e Noé estava seguro com a sua família e com os animais que Deus escolhera e separara para entrar na arca. E de repente diz o texto que no ano 600 da vida de Noé, Noé tinha 600 anos, é isso mesmo, você não está lendo errado. E versículo de número 11, diz que romperam todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu abriram e uma chuva copiosa caiu sobre a terra e a terra começou a brotar água por todos os lados, e água da chuva que vinha de cima, água que subia das comportas do abismo, conforme diz aqui o texto, de forma que a terra se inundou em 40 dias e 40 noites, sem parar, brotando água de todos os lados, chovendo copiosamente, e toda a terra foi inundada, e só houve salvação para quem estava dentro daquela arca. Meu querido telespectador, a Bíblia diz que com Deus não se brinca. Deus dirige este mundo. Nós devemos temer o nosso coração diante do Senhor. Quando acontece sobre a terra uma pandemia, é tempo de arrependimento, é tempo de voltarmos o nosso coração para Deus, olharmos onde nós temos falhado no nosso relacionamento com Ele, onde nós precisamos ajustar a nossa vida, a nossa família, a nossa história, onde temos corrompido com os nossos contemporâneos, onde nós temos falhado naqueles princípios tão extraordinários e tão preciosos da palavra de Deus para nós, para a nossa casa. Deus resolveu naquele tempo de Noé, com o dilúvio, trazer um juízo sobre a terra, mas Deus mostrou a sua misericórdia em mandar Noé construir uma arca para a salvação de Noé e de toda a sua casa. Nós vamos aplicar essa segunda parte no segundo bloco desse programa. Não saia daí, você está acompanhando o Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela TV Grandourados, e hoje está sendo apresentado para você, dentro do Mato Grosso do Sul em Foco, o programa Andando com Cristo, da Igreja Presbiteriana de Dourados. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para continuar a exposição desse texto. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Duraceg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais.
Fale com quem entende do assunto. Douraseg, administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Olha, com alegria nós estamos hoje transmitindo o programa Andando com Cristo da TV Grandourados, dentro da programação do Mato Grosso do Sul em Foco. Agradeço muito ao Rubens e toda a sua equipe e a TV Grandourados por nos dar esta oportunidade de chegar através da TV Com, pelas suas operadoras em todo o Brasil. Nossa gratidão a você que nos acompanha na tarde deste dia. E hoje nós estamos falando sobre o dilúvio, o juízo e a misericórdia de Deus. Então Deus diz a Noé: entra na arca, tu e a tua casa. E o texto diz que o dilúvio durou 40 dias e 40 noites. E cresceram as águas sobre todos os montes, 14 côvados sobre o monte mais alto da terra. 14 côvados. Não deixa margem para ninguém tentar sobreviver ou escapar. É o equivalente a 7 metros de altura de água sobre o cume do monte mais alto sobre a face da terra. E assim diz o texto que prevaleceram as águas excessivamente, sem condição de alguém sobreviver. O versículo 21 dá o veredito da situação que ficou a terra. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto dos animais quanto dos homens. Sobrou apenas Noé com a sua família dentro daquela arca. Observa que coisa preciosa. Nós falamos que o autor principal dessa história é Deus, mas o segundo autor principal dessa história é Noé. Noé é um personagem diferente na Bíblia. Noé é o segundo personagem mais importante dessa história, só que tem um detalhe na vida de Noé: calado. Noé ficou calado, ele não falou nada. Você não encontra nenhuma palavra de Noé nesta narrativa bíblica. Apenas o veredito bíblico de que ele era um homem que andava com Deus, um homem justo e íntegro, mesmo vivendo diante de uma geração corrompida. Isso mostra para você e eu que você pode viver dentro de uma geração incrédula, que ignora as coisas de Deus, mas você pode viver uma vida justa, íntegra e andar com Deus, mesmo no meio de uma geração que despreza a Deus, que despreza o conhecimento de Deus, da vontade de Deus, mesmo sabendo que Ele governa sobre todas as coisas, ou ignorando, ou negando estas coisas, porque a palavra de Deus diz que o insensato diz no seu coração: não há Deus, Deus não existe, mas nem por isso ele vai deixar de existir, e nem por isso o justo vai deixar de andar com Deus, só porque ele habita no meio de um povo que blasfema contra Deus. Então Noé andava com Deus, olha que exemplo de crente, mas ele não expressa uma única palavra nesse texto. A Bíblia só mostra Noé atuando, trabalhando e obedecendo às ordens de Deus.
Quando Deus disse que ia dar cabo à terra, Noé entendeu e não questionou o veredito divino. Quando Deus mandou Noé fazer a arca, ele foi, obedeceu e fez a arca. Os seus contemporâneos, a Bíblia diz que abusavam dele, eles faziam os maiores escárnios daquele homem, falavam que estava maluco, caduco, um homem aproximando aí de 600 anos, o homem pré-diluviano vivia muitos anos sobre a face da terra, e toda esta história, e Noé não desanimou, 120 anos fazendo aquela arca, e não desanimou. Era um homem temente a Deus. Terminado o dilúvio, Noé sai da arca e Deus mostra para Noé um recomeço e fez com Noé uma aliança de que nunca mais destruiria a terra com água. Obviamente que depois a Bíblia fala de uma segunda destruição que nós aguardamos sobre a terra no dia do Senhor, mas não mais com água, e sim com fogo. Pedro diz que os elementos abrasados se derreterão com o fogo. Então, Deus está para passar um juízo sobre a terra, e é dever nosso como igreja avisar os homens para que se preparem para o juízo de Deus que virá sobre a terra, para que você fuja da ira divina. Não aconteça com você o que aconteceu com os contemporâneos de Noé, que não creram, não acreditaram, não entraram na arca e pereceram sob o juízo de Deus. É nosso dever avisar a terra que Deus vai trazer um juízo final sobre a terra e que todos os homens serão julgados ali, e que a única salvação, lembra que eu disse que junto com o juízo Deus providencia uma salvação? Dilúvio para o ímpio, a arca para o justo. Assim também você tem uma única forma de escapar do juízo de Deus e da ira eterna de Deus no dia do juízo final, é entrando na arca. Jesus, essa arca, ela é um símbolo de Jesus no Antigo Testamento, porque ela trouxe salvação para uma família. Então, você tem uma única forma de salvar a sua alma e salvar a sua família. Esta arca é Cristo. Se você recorrer a Cristo, você encontrará salvação, você encontrará a salvação para você e para a sua casa, como Noé que entrou naquela arca. Há um juízo que virá sobre a terra, e a única salvação é nós nos refugiarmos em Cristo, como Noé se refugiou naquela arca. Meu querido telespectador, isso é muito sério, e eu espero que você entenda isso. E Deus disse que nunca mais Ele traria o dilúvio, nunca mais deixaria de ter as estações, a chuva no seu tempo, a sementeira, e colocou um arco nas nuvens, o arco da aliança, o arco-íris. Ele está nas nuvens para nos lembrar sempre de que Deus nunca mais, Ele está associado à chuva, para que Deus nunca mais, conforme a sua promessa, Ele irá destruir esta terra com água de dilúvio, como Ele fez no tempo de Noé. Mas devemos nos preparar, porque a única salvação que Deus tem para nós hoje é Jesus Cristo, seu Filho amado, que Ele mandou a este mundo, morreu na cruz para salvar e perdoar pecadores como você e eu, para não perecermos no juízo de Deus, mas encontrarmos em Cristo uma salvação para nós e para a nossa casa. Então lembre que Noé andava com Deus mesmo num tempo em que a terra estava corrompida. Nós também podemos e devemos andar com Deus. E não esqueça, Deus vê tudo que passa sobre a face da terra. Ele tem o governo sobre o seu mundo. Era um recomeço. Deus estava recomeçando em Noé a sua criação. É um recomeço das obras de Deus sobre a face da terra. E Cristo traz um recomeço para aquele que se refugia nele. Que Deus assim te abençoe. Não saia daí, nós vamos dar o intervalo e voltamos para concluir o nosso programa. Marca
Marcas Famosas de Lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas Famosas de Lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Olha, nós vamos encerrar aqui o programa Andando com Cristo pela TV Grandourados, hoje dentro do MS em Foco, transmitido pela TV Com para todo o Brasil. Muito obrigado a você que nos acompanha, nossos telespectadores de todo o nosso país. Nós vamos orar e vamos orar por essa pandemia, pedir a Deus que traga redenção sobre a terra. Senhor Deus, assim como encerrou o tempo do dilúvio, o Senhor possa também trazer o tempo de encerrar esta pandemia sobre a face da terra. Obrigado pelo teu governo soberano sobre todas as coisas. E conforme a tua palavra nos ensina, se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Obrigado porque o Senhor nos dá em Cristo a vida eterna e nada pode nos separar do teu grande amor. Portanto, nós pedimos graça, sabedoria e esperança neste tempo para não esmorecermos. Enquanto o Senhor nos preservar a vida, lutemos com sabedoria e graça e assim como Noé, andarmos também com o Senhor. Nós agradecemos pela vida dos nossos telespectadores e oramos por um tempo de redenção sobre o nosso país. Oramos no nome de Jesus. Amém.